Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e como prometido eu trago para vocês hoje o vídeo com as minhas melhores leituras de 2015. Eu selecionei 10 livros, não foi fácil fazer isso. Em 2015 eu li 118 livros, então tinha muita coisa boa nesse meio, então selecionar 10 foi bem difícil, mas ainda assim eu selecionei aqueles 10 que ou mais mexeram comigo, que eu mais admirei enquanto eu lia, que me envolveram mais, enfim, realmente os 10 melhores. O cenário está um pouco diferente hoje porque eu mudei o lugar em que eu gravo os vídeos, na verdade não que eu vou gravar sempre aqui, eu não sei ainda, provavelmente eu continue gravando onde eu gravava antes também, eu só quis variar um pouquinho, já que agora eu tenho aqui também para gravar. Meu quarto passou por uma reforma nas 2 últimas semanas, eu terminei a reforma dele hoje, ele ficou lindo, muito mais do que eu esperava, então eu tô aproveitando um novo cantinho para gravar para vocês. Já um dos primeiros vídeos de 2016 vai ser um tour por aqui para mostrar para vocês as mudanças, as novas prateleiras com livros, enfim. Em 2016 também eu vou fazer um book tour, então para quem tá me pedindo, aguardem que vai ter, prometo. Bom, falando sobre os livros novamente, então, como eu falei, em 2015 eu li 118 livros, desses 118, 22 foram da meta de leitura que eu tinha proposto a mim mesma no final do ano passado. Eu propus que eu lesse 30 livros da minha estante que estavam lá parados, e desses 30 eu li 22. Pro ano que vem eu selecionei 27 novos livros, eu vou também tentar incluir esses 8 que eu não consegui ler, e pra quem quiser já tem o vídeo aqui no canal, eu deixo pra vocês aqui embaixo, e vamos começar falando do meu top 10 melhores livros de 2015. O primeiro livro que eu vou falar, na verdade, ele não tá aqui porque nessa reforma toda é o único livro que ainda tá perdido, eu não sei onde ele tá, tô doida atrás dele, mas enfim. Foi o Rouxinol, da Christine Hanna, foi um livro que eu li agora em dezembro, então já tem resenha dele escrita no blog, mas eu ainda não falei dele em vídeo, só mostrei no caixinha do correio antes de eu ler o livro. E foi um livro sensacional, foi acho que um dos livros mais angustiantes da Christine Hanna. Todos os livros dela costumam ser bastante emocionantes, bastante dolorosos de certa forma, e esse acho que foi um dos mais angustiantes de todos. Ela caprichou nos detalhes históricos, o livro então se passa na época da Segunda Guerra Mundial, ele abrange todo o período da guerra, desde o início até o final, conta a história de 2 diferentes irmãs que vão participar dessa guerra aí de maneiras diferentes. E enfim, eu vou falar com detalhes dele no vídeo de leituras do mês, agora no próximo mês. E foi com certeza um dos melhores livros que eu li do ano, ele mexeu muito comigo, sem contar que a Christine Hanna realmente fez um excelente trabalho de pesquisa para poder compor a obra. O próximo livro, Dois Garotos Se Beijando, do David Levitan. Eu costumo falar que tudo aquilo que o David Levitan escreve, ele consegue pegar lá no fundo do meu coração, de tanto que ele me toca, de tanto que ele me emociona, e não foi diferente com esse livro. Eu terminei o livro aos prantos, aliás, eu chorei em diversas passagens e eu achei incrível a maneira de como ele criou aqui, principalmente pela voz narrativa. Então o livro traz como centro, né, 2 garotos que resolvem quebrar o recorde de beijo mais longo, e são 2 garotos, então, homossexuais, que vão quebrar esse recorde, porque eles não querem só quebrar o recorde de beijo mais longo, mas eles também querem fazer isso por serem 2 homossexuais, para mostrarem que eles podem fazer isso também, por conta então de todo o preconceito que existe, para tentar combater um pouco desse preconceito. Ao mesmo tempo nós temos a história de diversos outros garotos, também homossexuais, que de alguma maneira, né, se entrelaça aqui com a história desses 2, e a voz narrativa é de uma geração de homens, também homossexuais, mas que já faleceu por conta da AIDS e que também sofreu por conta de todos os preconceitos existentes, enfim. David Levitan arrasou, me emocionou completamente e eu recomendo demais pra vocês. O outro livro também que eu amei fazer a leitura, que tinha que entrar nesse top 10, Bahia da Esperança, da Jojo Moyes, que eu falei há pouco tempo também no vídeo de leituras do mês, tem resenha escrita no blog, aliás, de todos aqui que eu tô falando tem resenha escrita no blog. E foi pra mim um livro extremamente sensível, eu falei que ele ficou pra mim lado a lado com Como Eu Era Antes de Você, porque eu amei completamente como a Jojo Moyes criou aqui a história, toda a sensibilidade que ela colocou e depois toda a carga emocional que a história trouxe, que eu não imaginava. Então a protagonista aqui, ela traz alguns segredos do passado dela, e quando tudo isso foi revelado,
Aquilo mexeu demais comigo, enfim, o livro teve um começo um pouco lento, mas depois ele me envolveu completamente. Eu amei o cenário aqui da história, a ligação que o livro tem com a Baía da Esperança, que é então onde eles moram, com toda a vida marítima, principalmente relacionada à vida das baleias aqui. Enfim, é um livro incrível, recomendo pra vocês de olhos fechados. Outro também que foi um dos melhores romances que eu li do ano, um dos queridinhos sem dúvida, Uma Curva no Tempo, da Dani Atkins. O livro me surpreendeu demais, porque depois que eu terminei de ler, por mais que eu visse aqui que o desenrolar da história meio que fosse óbvio, digamos assim, que não tinha muito pra onde fugir, ainda assim eu fiquei de boca aberta, ele me surpreendeu completamente e durante a leitura foi uma leitura tão gostosa, tão envolvente, que eu não conseguia parar de ler. E o livro acabou também me emocionando demais, enfim, foi um romance que, pra quem gosta de romances, completamente imperdível. Outras das surpresas, né, de 2015 foi O Voo da Libélula, que também foi um livro assim que me prendeu do começo ao fim. Eu fiquei extremamente angustiada pra tentar entender e descobrir aqui a história, descobrir todos os mistérios, e aí eu não conseguia parar de ler. A história foi super envolvente, ela trouxe vários detalhes aqui também que contribuíram, né, pro mistério dele, pro suspense. Ele envolve aqui então um acidente de avião que ocorreu há cerca de 18 anos, e a identidade de uma garota então que foi a única sobrevivente, ela era um bebê na época. E desde então, são duas famílias que brigam, né, acreditando que aquela é a garota que pertence àquela família, mas por se passar numa época também que não existia exame de DNA e tal, a identificação da garota, a identidade dela ficou oculta ali, ficou no mistério, e você passa o livro inteiro querendo saber qual é a verdade. E, enfim, eu adorei o livro, me prendeu do começo ao fim, também indico pra quem tá procurando uma leitura bem envolvente. Uma das maiores surpresas do ano, sem dúvida, foi 5 Dias. Eu não esperava que o livro fosse me envolver e me emocionar tanto quanto ele me emocionou. São duas personagens aqui, uma mulher e um homem, que ambos têm apenas 5 dias para se despedir das pessoas que eles mais amam. A mulher porque ela sofre da doença de Huntington, que pra quem não sabe é uma doença degenerativa que vai atacando todo o sistema nervoso da pessoa, a ponto que a pessoa começa perdendo a memória e tal, daqui a pouco ela perde todo o controle do corpo. E essa doença é uma doença que não tem cura, que vai levar a pessoa à morte, mesmo que ela não saiba quanto, enfim. E aí então, né, a protagonista que sofre da doença, ela decide que ela vai tirar a própria vida, ela vai fazer isso dentro de 5 dias. E o outro, né, protagonista, que na verdade eles não têm ligação assim direta, eles apenas conversam online sem saber quem é quem. Eles fazem parte de um mesmo grupo online. E ele também tem 5 dias para se despedir de um garoto de quem ele é tutor, porque a mãe dele, a mãe biológica dele, ela estava presa há 1 ano e agora ela vai sair da prisão e vai assumir a guarda dele novamente. E ele tá de coração partido por ter que entregar o garoto. E assim, o livro mexeu muito comigo, acho que principalmente pela parte da mulher, porque ele traz aqui um assunto bem complicado, mas ainda assim ele faz com que você compreenda as personagens, ele mostra as dificuldades de todas as personagens envolvidas, não só desses dois que estão mais diretamente ligados, mas todos os outros ao redor deles e que sofrem com as vidas que eles têm também e com as decisões que eles tomam. No caso da mulher, ninguém sabe que ela vai tirar a própria vida, né? Mas a maneira de como a família dela também é afetada pela doença que ela tem, enfim, é um livro assim incrível, arrebatador, extremamente intenso e que eu também recomendo muito pra vocês. Um que eu tava precisando ler há muito tempo, que eu consegui ler esse ano e que entrou também pra minha lista de favoritos e pros melhores do ano, A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón. O livro é incrível, ele traz um pouco de tudo, de romance a mistério, a terror, a suspense. E eu amei a maneira de como o autor criou a história, todos os detalhes que ele colocou, como a escrita dele é poética e sensível e como a história é bem elaborada, cheia de detalhes, enfim, é um livro realmente incrível que, como eu falei, abrange um pouco de cada gênero e que eu recomendo demais pra vocês. Outro que eu também precisava ler há muito tempo e que eu consegui fazer esse ano foi Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago, que eu não podia deixar de incluir aqui, porque o livro é
fantástico, o livro é realmente incrível. Eu adorei a escrita do autor, que ela é bem diferente, ele faz frases assim, sem pontuação, ele mistura diálogo no meio da narrativa, então é um tipo de leitura que ela precisa um pouco da sua atenção, né, pra você não se perder no que tá acontecendo, mas ainda assim, se você estiver atento à leitura que você tá fazendo, você não se perde. O livro é totalmente envolvente, eu amei todas as metáforas que ele utilizou, todos os símbolos que ele utilizou. Eu adorei também toda a trama, né, criada. O livro é extremamente angustiante. Pra quem assistiu ao filme deve ter uma noção de como ele é angustiante, mas o livro consegue ser ainda mais. Como ele conseguiu, assim, mostrar o lado vil realmente da alma humana, porque quando a gente está despido, digamos assim, né, de todas as nossas necessidades mais básicas, tudo nosso aflora, aquilo que é mais instintivo, enfim, ele trouxe isso aqui muito bem. E enfim, é um livro realmente incrível que eu recomendo demais pra vocês. Outro também foi sensacional, que eu também já tinha assistido ao filme antes e que eu precisava muito fazer a leitura e que eu consegui fazer esse ano, foi Reparação, do Ian McEwan, é um dos meus filmes favoritos, né, o filme adaptado daqui, no caso, O Desejo de Reparação. E o livro consegue ser ainda mais incrível, eu amei a maneira de como ele tem narrativas diferentes, de como ele traz diferentes pontos de vista, de como isso influencia na história, de como a narrativa também, além de envolvente, ela é bem detalhada e... é um livro incrível, a história dele também é sensacional, na verdade, ele passa assim de uma história simples inicialmente, mas ele vai muito além, também não tem assim como eu explicar muito. Recomendo muito ao filme pra quem quiser conhecer um pouco melhor, mas não deixem de fazer a leitura se possível, porque é um livro sensacional. E por fim, o último que eu não poderia deixar de incluir aqui, que foi sem pensar duas vezes um dos melhores do ano. Toda vez que eu penso num dos melhores livros do ano, eu penso nesse livro aqui. Eu não sei se ele foi realmente o melhor, porque, como vocês devem ter reparado, eu mostrei livros, assim, de certa forma, bem diferentes um do outro. Então não tem como eu fazer uma comparação entre todos, não tem como eu criar um mesmo critério para todos e eleger um melhor. Mas esse aqui foi um dos grandes destaques desse ano e foi O Sol é para Todos, da Harper Lee. O livro também, ele começa de uma maneira, acho que não mostra tudo aquilo que ele é, ainda que também ele comece de uma maneira bem positiva, mas eu acho que ele vai se mostrando com o passar da história. Ele tem quotes incríveis, ele trata assim de um preconceito, ele vai falar da perda da inocência e são assuntos extremamente atuais, ainda que o livro tenha sido escrito na década de 60 e se passe na década de 30. Década de 30 ou década de 20? Acho que é década de 30 mesmo. Ele se passa na década de 30, foi escrito na década de 60, mas ainda assim é um livro extremamente atual. É um livro que eu recomendo muito pra todos vocês. Ele me emocionou demais e ele me deixou assim maravilhada com a escrita da autora, a narrativa dela, com todos os quotes que ela colocou aqui. É aquele tipo de livro que você vai lendo e você vai marcando e você quer compartilhar com todo mundo aquilo que você tá lendo, porque é um livro realmente sensacional. Se vocês ainda não leram, leiam, porque vale muito a pena. Façam um esforcinho se vocês acharem o início assim meio parado e tal, se o livro não conquistar logo de cara, porque eu sei que é um livro que nem sempre pra todos ele vai funcionar logo de cara, mas vale demais a pena. O Vá Coloque um Vigia também, que é a continuação dele, foi uma boa leitura, não foi assim tão sensacional quanto esse, até porque ele foi escrito antes desse, então dá pra ver o quanto a autora amadureceu dentre um livro e outro. Eu recomendo, na verdade, que o Vá Coloque um Vigia seja realmente lido depois desse daqui, porque ele funciona como uma espécie de continuação, é como se fosse a continuação da história. Então a protagonista daqui, que é a Scout, que é uma criança, no próximo ela já é adulta, retornando à cidade dela, só que o livro, como eu falei, foi escrito antes, né? Então ele não é exatamente uma continuação, tem detalhes ali que mostram que quando ele foi escrito esse aqui ainda não tinha sido feito, mas eu recomendo que eles sejam lidos sim na ordem e que o próximo seja, na verdade, um complemento a esse, não como realmente uma continuação, porque senão vocês podem se decepcionar. Ele é uma boa leitura, principalmente para você avaliar esse grau de amadurecimento, de evolução da autora. Como história, ele não traz assim um grande diferencial com relação a esse, ele até muda algumas coisas com relação a esse.
mas ainda assim é uma leitura extremamente válida. E como todo top, alguma coisa que eu faço hoje é um top 10, as últimas vezes que eu fiz foram top 5, eu vou dar aquela roubadinha básica e vou mostrar mais alguns livros que eu gostaria de ter incluído aqui, que não ficaram no top 10 porque esses outros 10 se sobressaíram, mas que ainda assim eu queria fazer uma menção honrosa a eles. São só mais 5 livros e esses eu não vou comentar, eu só vou mostrar mesmo a capa pra vocês. A Garota que Perseguiu a Lua, delícia de leitura. 1 milhão de motivos pra casar, eu acho que o melhor tiquilite do ano. A Procura de Audrey, da Sophie Kinsella, que ficou ali lado a lado com 1 milhão de motivos pra casar. Eu elejo pra mim como o melhor Young Adult do ano, sensacional também. Inferno, do Dan Brown, que eu amei por todos os detalhes dele. Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes, o primeiro livro da autora que eu li, sensacional, não preciso comentar sobre esse, porque boa parte de vocês já leram, até inclusive antes de mim. Falei que não ia comentar desses e ainda assim comentei, mas tá valendo. Já aproveito então e desejo um excelente 2016 a todos, que o ano seja extremamente mágico, feliz para todos, que traga realizações extremamente positivas, que seja um ano melhor para todos em diversos aspectos, mesmo para aqueles que tiveram um 2015 muito bom. Eu só tenho novamente a agradecer a vocês. 2015 foi um ano extremamente especial para mim, ainda que um ano bem difícil também em muitos aspectos, mas foi um ano maravilhoso, então muito, muito, muito obrigada a todos vocês que me acompanharam por mais esse ano, muito obrigada a todos aqueles que estão chegando no canal, sejam muito bem-vindos, espero que vocês permaneçam em 2016 e é isso aí, ano que vem tem muitos mais vídeos, estaremos aí, conto com vocês e realmente o meu muito obrigada a todos, um feliz ano novo. Se você gostou do vídeo, não deixe de deixar o seu curtir, aproveite também para se inscrever e acompanhar as próximas novidades. Beijos a todos e até o ano que vem!